Então, e dentro desse processo, e aí a gente cria uma problemática muito grande, por quê? Porque eu criei essa imagem de que ninguém presta, de que as pessoas que se aproximam para se relacionar, elas não agregam valores e eu me torno, na realidade, vítima desse processo. Então essa imagem está criada, esse mundo paralelo que eu vivo, que eu criei, essa bolha. E aí eu quero ter razão nessa concepção que eu tenho, né, do mundo paralelo que eu vivo. E para mim ter razão, eu tenho que manter, né, essa afirmativa, esse meu pensamento, tem que mantê-lo, né, para mim poder gerando dia a dia e para o futuro que realmente eu sou o dono dessa razão e que isso é uma verdade absoluta. E aí quando aparece uma pessoa que é totalmente diferente, ou contrário daquilo que eu imagino, uma pessoa boa, uma pessoa decente, uma pessoa que queira, na realidade, que ela queira ajudar. E aí, para mim continuar com esse mundo que eu criei, eu tenho que rejeitar essa pessoa. Eu tenho que rejeitar essa pessoa que chegou para agregar valores, tanto moral, quanto espiritual, quanto... Enfim, essa pessoa que soma, de boa índole, bom caráter. Mas eu percebi nessa pessoa que ela não faz parte desse processo que eu... Né, desse mundo paralelo que eu criei. Então eu tenho que rejeitar essa pessoa para continuar tendo razão. Senão tudo aquilo que eu, né, no decorrer do tempo, tudo aquilo que eu preguei, tudo aquilo que eu idealizei, que me trouxe esse conforto de ter razão dentro desse processo, ele vai por água abaixo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que rejeitar, né, esse tipo de pessoa, mesmo reconhecendo que é uma pessoa diferente. Então me traz gera um desconforto, porque eu prefiro ter razão do que viver bem, do que acreditar nas pessoas. E o grande problema desse processo é quando eu não me conheço, porque quando eu não me conheço, eu também não vou conhecer outras pessoas. E quando eu procuro conhecer áreas da minha vida que são vulneráveis, são processos que eu ainda não passei, que não tive a oportunidade de ser experimentado naquilo que eu acreditava ser forte e que não sou, eu me desconheço e eu quero conhecer as outras pessoas sem conhecer a mim mesmo. E esse é um processo muito difícil, porque para mim entender o processo de relacionamento com outras pessoas, eu tenho que me conhecer. Tenho que conhecer minhas áreas vulneráveis, minhas áreas que são mais frágeis, minhas áreas que são mais pequenas. E aí, quando eu me relacionar com alguém, eu vou entender o ponto fraco daquela pessoa, porque eu também tenho. Então, acho que esse é o grande segredo de um relacionamento social. Eu me conhecer primeiro e, através do meu autoconhecimento, eu conhecer que outras pessoas são vulneráveis e são frágeis igual a mim. Enquanto isso não acontecer, eu vou ter dificuldade de entender as pessoas que se aproximam, vou me fazer de vítima, como se as coisas ruins só acontecessem comigo. Na verdade, não é nada disso. Eu é que criei um mundo paralelo, me isolei numa bolha e não quero abrir mão da razão para aprender a conviver com outras pessoas. Isso é vitimismo, isso me isola, isso me faz pequeno, não viver em sociedade, né, isso acaba atrasando, né, até aquilo que eu projeto para o futuro. Então é isso. Eu acho que é melhor a gente, né, não ter razão no mundo que eu criei paralelo, achando que procurar ter razão em tudo e eu vou afastar as pessoas. Então muitas vezes não é melhor ter a razão, mas aprender a conviver com pessoas e entender que elas são tão frágeis quanto a gente. Enquanto eu não entender isso, vai ser difícil. Enquanto eu viver nesse mundo que eu criei, esse mundo paralelo, de querer criar e ter razão em tudo, e que eu vou afastar as pessoas boas de perto de mim. Então, é basicamente isso. Existem pessoas querendo ter razão e não ter felicidade. Então, eu acho que o caminho não é por aí.
Eu acho que muitas vezes é bom a gente conhecer todo esse processo para entender que eu sou vítima daquilo que eu mesmo criei em relação ao mundo que eu criei. E eu estou sendo vítima talvez de um orgulho próprio, que ele está me maquiando e fazendo com que eu não consiga enxergar valores e enxergar bens que estão à minha frente, que pode, bem de pessoas, estou falando de pessoas, de relacionamento, que me faz não enxergar isso, que com certeza talvez esse relacionamento, esse vínculo com outras pessoas agregariam valores muito maiores e no futuro podíamos trazer um bem-estar muito melhor, talvez, do que eu esteja vivendo hoje. Então, acho que esse é o grande segredo. É não procurar ter razão na situação, mas avaliar dentro do seu contexto e ver que nem todo mundo é ruim e que eu sou uma pessoa que necessito ser entendidas como as outras também. Então, muitas vezes eu não faço questão de entender as pessoas porque eu também não me entendo. Então, no momento que eu começar a entender esse processo do ser humano, né, e criar essa flexibilidade, eu vou entender melhor esse processo e vou passar a entender o ser humano. E aí eu tiro a razão e começo a entender que o ser humano não é aquilo que eu penso dele ser. Estou dizendo de um lado negativo, né? Porque às vezes a gente acredita que todo mundo tem defeito, menos nós. E nós somos tão naturais e normais como qualquer outro ser humano. Então, essa é a dica desse processo de primeiro me entender. E aí, quando eu me entendo, eu entendo que o outro ser humano é tão frágil quanto eu. Tem suas qualidades e seus defeitos. E aí eu não me isolo, eu me agrego. E a gente passa a ter uma vida mais eficaz. É dentro de um processo futuro que a gente pensa, que a gente espera.